Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje é dia de falarmos sobre desenvolvimento de jogos, principalmente desenvolvimento de jogos do Brasil, porque eu tenho o prazer de receber aqui no programa o programador e design de jogos Bruno Carvalho, da Killbyte, que eu tive o prazer de entrevistar ele na BGS do ano passado e que agora retorna ao Spidercast para um bate-papo completo. A Killbyte, para quem não sabe, é responsável por jogos como 99 Vidas, o recém-lançado Mars 2120 ou 2120, a coletânea Top Race Collection, que reúne os jogos da saga Top Gear, e vários outros. Sem mais delongas, Bruno, como é que você está? Olá, Alfredo, olá, queridos ouvintes aí do Spidercast, é um grande prazer estar aqui para esse bate-papo com vocês. Opa, grande prazer ter você aqui no programa. Desde o nosso rápido bate-papo lá na BGS, né, eu já vinha planejando trazer aqui, né, que bom que finalmente deu certo. E uma dúvida, o recém-lançado jogo de vocês, né, que é o Mars, é 2120 ou 2120? Não, fica a gosto do freguês, não. Tá. 2120, 2120, pra gente o importante é que as pessoas tenham a oportunidade de jogar, né, o Mars. Então, assim, mesmo internamente a gente chama ele mais de Mars mesmo, né? Só não daria para lançar o jogo como Mars, porque aí vai ficar uma disputa para encontrar o jogo nas lojas só como Mars. Mas pode chamar da maneira que achar melhor, 2120, 2120, que a gente não tem preciosismo com relação ao nome do jogo, não. Não, tranquilo. Eu joguei o game recentemente. Esse jogo ele me chamou muita atenção quando eu vi ele lá no stand da BGS, né? E aí era um game que eu tava de olho aí pra jogar, e eu joguei ele recentemente, analisei ele, né? Não sei se você chegou a ver o texto da análise dele. E eu curti bastante, cara. Pegou uma vibe muito ali Metroid, né? Super Metroid em geral, né? E o Metroidvania que a gente gosta tanto. Cara, realmente as inspirações que vieram do jogo, claro, sempre que você vê um Metroidvania, uma das grandes inspirações sempre é o próprio Super Metroid, né? E o Mars ele reflete muito isso até por causa da temática. A gente buscou fazer um Metroidvania mais puxado para ficção científica mesmo, até porque somos todos grandes fãs de ficção científica aqui na equipe, né? Então, além, claro, do próprio Metroid, nós buscamos referências também da cultura pop no geral, né? Você pode perceber que tem um pouquinho de Alien em alguns momentos, tem muito de Vingador do Futuro, por exemplo, que são obras que a gente curtiu, né? Assim, a grande parte da equipe já, digamos assim, de adultos mais, né? Então, temos, claro, os talentos jovens, os jovens talentos aí a partir dos seus 20, mas muita, assim, grande parte da equipe criativa é o pessoal já nos seus 30, nos seus 40, que acabaram experimentando muito dessa cultura de ficção científica dos anos 80 e 90, né? Então isso se traduz no próprio jogo também. Temos uma tradição aqui nesse podcast, porque a galera que nos escuta, né, assim como vocês, são grandes nerds, admiradores de cultura pop, e eles querem aumentar o seu repertório. Então, o que no seu tempo livre você tem consumido aí, seja filme, seja livro, seja música, seja game, qualquer coisa, novo ou antigo, que você queira indicar para o pessoal que nos escuta? Olha, é uma ótima pergunta, porque quando a gente trabalha com desenvolvimento de jogos, o livro é um recurso bem, bem escasso, mas quando eu estou como um bom saudosista dos anos 80 e 90, quando eu tenho tempo livre, eu busco me reconectar com essas coisas, né? Então, assim, na parte de literatura, eu sempre gostei muito de ficção científica, então, para mim, um grande escritor, assim, eu sempre leio e releio as obras dele, é o Philip K. Dick, né?
que para quem não sabe é o autor da obra que deu origem, por exemplo, ao próprio Blade Runner, né? Então, do Android's Olha aí. Dream of Electric Ship, que é o conto que deu origem ao Blade Runner. Ele é o próprio autor também do texto que deu origem ao Vingador do Futuro, né? Então, assim, muito Uhum. da ficção científica vem sob as bases do próprio Philip K. Dick, além do próprio Asimov, por exemplo, que é outro autor fantástico, né? Na Uhum. parte de consumir conteúdo de televisão, de cinema, eu gosto muito de ir ao cinema. Quando eu tenho um tempo livre, eu sempre vou, assim, eu busco. Mas em casa, o que eu procuro assistir, recentemente eu acabei assistindo, o que eu não tinha assistido ainda, o início da última temporada do Cobra Kai. Como eu cresci com o Karate Kid, né? O Cobra Kai foi uma coisa que me pegou Uhum. muito. Sim. E tô tirando meu atraso com um anime, cara, porque assim, eu sempre acompanhei Dragon Ball, acompanhei até Naruto, assim, e acompanho outros animes, mas eu acabei descobrindo bem tardiamente o One Piece. E eu acabei descobrindo, Ah, legal, cara. curiosamente, eu sempre soube de One Piece, mas nunca tinha assim, nunca tinha me pegado, sabe? Uhum. E curiosamente, eu acabei embarcando, né, na jornada de One Piece através do seriado da Netflix, eu acredito. Eu assisti o seriado primeiro, e aí me Uhum. pegou, e aí depois eu fui pro anime, e aí agora o One Piece digamos, é o meu anime de lavar louça, sabe? Quando eu tô lavando louça, eu boto no episódio de One Piece pra Sei. assistir. E agora tá dublado também, né? Tá saindo episódio dublado, fica fácil de Isso, de assistir enquanto faz alguma acompanhar, outra tarefa. exatamente, é bem mais fácil mesmo. E Você tá em que parte? eu tô no. Eu tô ali no arco de. Cara, que eles chamam o Booster Call lá, o Buster Call. Caraca, eu esqueci o nome do arco. Sei, sei. É o. É, tem chão ainda. Não, tem muita coisa. Eu tô no episódio 300 e tem 1000, né? 1000 e pouco já. É, Tô no episódio mais de 300. 1000. Tem coisa. Ali depois que eles encontram a CP9 e tal, que eu esqueci o nome do arco certinho Uhum. lá, me fugiu da cabeça. É, eu não lembro o nome do arco, né? Mas eu sei a parte qual é, né? Que eles, tipo, vão resgatar a Robin e tudo Exatamente, mais. exatamente. Então eu já tô no final, É, nos capítulos finais desse arco, né? Ali no episódio 300, eu tô no então, 302, eu acho, alguma coisa assim. E eu gostei bastante, você cara, eu tá gostei perto. bastante. Eu gosto muito de anime, porque Você assim, tá. eu aprendi a acompanhar anime já desde pequeno, assim, todo mundo assim da minha geração começou assistindo os animes da Manchete, né? Então Cavaleiro Zodíaco, o próprio Super Campeões, e aí depois os animes do SBT e da Globo, o próprio Dragon Ball, passou Uhum. pela SBT, passou pela Globo, passou pela Band também, né? Só que eu fui desenvolver Sim. gosto por anime mesmo, entender melhor o que era anime, eu já estava na faculdade, quando uma colega minha gravou alguns, na época, né? Alguns CDs com episódios de anime. Eu lembro que ela me apresentou Love Hina, Bubblegum Uhum. Crisis, na época. O pessoal novo talvez não conheça, porque são animes antigos, anos 90, né? É, o Love Hina eu conheço. O Love Hina chegou até a ficar bem famosinho aqui na época, né? É, Sim, Excel sim. Saga também. Então aí foi daí que eu comecei a ir para entender melhor o que era anime e passei a curtir mais mesmo, né? Até mais ou menos meados ali dos anos. Começo dos anos 2008, 2010, por aí, né? Pra mim era tudo desenho. Uhum. Né? Eu chamava de desenho. Depois que a gente começa a entender, separar um pouco melhor as coisas, aí tipo, beleza, isso aqui é anime, porque vem lá do Japão e tudo mais, tem toda uma história. E hoje em dia eu tô com anime também, cara. É bom, né, cara? Assim, e hoje a gente vive uma leva interessante da influência da cultura pop asiática, né? Porque assim, a gente veio de um momento muito forte da cultura japonesa mesmo, né? No Uhum. Brasil, então essa questão do anime, teve o seu período lá do J-pop, e agora a gente vê uma influência muito grande da Coreia, né? A gente vê o período do Sim. K-pop, os doramas pegando muito forte a galera agora, né? E também o conteúdo até nos videogames, a gente vê uma influência muito grande, esse é um grande momento. O Japão sempre foi muito forte nos videogames, né? A influência japonesa, na verdade, a Sim. indústria que a gente conhece hoje, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, né, os primeiros consoles de videogame, efetivamente com cartuchos intercambiáveis foram americanos, né? A gente está falando do próprio Odyssey, o primeiro Odyssey,
Aí depois disso que veio o Uhum. Atari 2600, mas esse mercado grandioso que a gente conhece, ele nasceu por causa das empresas japonesas, né? A gente pensa que o Tendinho, né, Concordo. o NES lá, o 8 bits, chegou com empresas de grande nome, Konami, Capcom, a própria Square, foram essas empresas que definiram o que a gente conhece como videogame hoje, né? E hoje a gente vive um grande momento também de produção de conteúdo da Coreia e da China. Exemplo mais recente, a gente tem o Black Myth Wukong, que acabou de lançar, é um sucesso Uhum. enorme, baseado, não só desenvolvido por equipes asiáticas, mas baseado na mitologia chinesa, né? O Sim. grande mito do Rei Macaco, né? Então, assim, é o tipo de coisa que a gente vê cada vez mais forte na nossa cultura, influência asiática do entretenimento, seja nos animes que a gente está falando, conteúdo televisivo, doramas, ou mesmo nos videogames, né? Isso é muito bom. Espero que cada vez mais a gente tenha influências vindo de todos os lados do Exato, mundo, né? exato. Ficar preso num lugar só, tipo, não vejo nenhuma vantagem nisso, né? Exato. Eu acho que quanto mais variedade a gente tiver, melhor. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tá com uma cena forte de desenvolvimento, principalmente na parte dos Com indies, né? certeza. Então, e com certeza muito da nossa cultura é colocado nesses jogos de alguma forma. Não tô falando, tipo, colocar uma, como é que se diz, uma ideologia dentro de um jogo, não é, mas tipo, mas parte da nossa Sim, cultura, daquilo que faz parte da nossa vida, tá lá, de alguma a maneira. cena de desenvolvimento indie no Brasil é muito forte, né? Eu arrisco dizer que é uma das mais talentosas do mundo, assim, e a gente vê grandes Uhum. títulos de grandes desenvolvedores brasileiros aí aparecendo na cena e ganhando grande destaque. As meninas do Pixel Punk, por exemplo, né, ganharam grande destaque com a Sire, estão desenvolvendo um jogo novo agora. O próprio pessoal da Quiris com o Horizon Chase, por exemplo, que é uma grande homenagem aos jogos Uhum. de corrida arcade da época, né? Então você vê jogos. Verdade. E antes disso mesmo também você teve grandes jogos brasileiros aparecendo na cena. Até para comentar sobre isso, a gente sempre vê o Brasil colocando um pouquinho do Brasil nos jogos. A própria Killbyte fez isso, né? A Killbyte ela desenvolveu um beat'em up chamado 99 Vidas, e ele é um jogo que Uhum. você percebe muito da influência do Brasil, seja na temática, porque o jogo tem muito disso, né? A primeira fase, por exemplo, é uma fase de rua de vila, assim, do Brasil, sabe? Seja na influência musical, a Uhum. trilha sonora, ela é 16 bits, mas ela tem influência de baião, tem um pouquinho de batida de funk, tem samba, sabe? Então, a gente busca, como desenvolvedor brasileiro, a gente tem orgulho de levar o Brasil para o mundo, né? Então, muitas vezes você vê muito dessa influência refletida no próprio jogo, e isso é bom. Isso é muito bom, que a gente quer representar a nossa cultura, né? Você hoje trabalha com jogos, e para trabalhar com jogos, obviamente, tudo começa por uma paixão por esses jogos, né? Uhum. Quando você era mais novo, o que você gostava de jogar, cara? Cara, é que eu sou bem velho, então eu gostava de jogar muita coisa, né? Por Meu favor. primeiro, meu primeiro console foi um Atari, né? O Atari 2600, que eu ganhei de Natal na época. Eu Uhum. lembro que eu passava muito tempo jogando boxing do Atari com meus irmãos, sabe? Sei. Mas além disso, tinha muitos clássicos do Atari que eu jogo, inclusive, até hoje. Eu sou um cara meio nostálgico demais, pode-se dizer, Uhum. e eu mantenho, na verdade, é uma maneira que eu tenho até de preservar essas memórias com meus irmãos. Todos os meus consoles que eu tive até hoje, nenhum deles eu vendi, nenhum deles eu dei. Eu tenho esses consoles até hoje, desde o meu Atari, e passando por todas as gerações, eu nunca consegui me desfazer desses consoles. Então, quando eu ligo para jogar um jogo da Atari, é o meu Atari da época, com os meus cartuchos da época, com o meu controle da época, sabe? Então eles carregam uma carga emotiva muito grande. Então eu perdi a conta de quanto tempo, de quantas horas eu passei jogando Keystone Capers do Atari, jogando Frostbite do Atari, sabe? Dragon's Treasure, tantos jogos legais, Pitfall, River Raid, Enduro, tantos jogos assim bons da plataforma. E claro que você vai, com o tempo, você vai aprendendo a jogar outras coisas também, né? Então, pô, quando eu passei para os 8 bits, eu joguei muito Master System, muito Nintendo, então eu jogava muito Mega Man, adorava Alex Kidd, que era o jogo que veio na memória do meu Master System na época, era o Master Uhum. System 2. No Mega Drive eu jogava muito Sonic, claro, como todo mundo jogou, fiquei encantado a primeira vez que eu vi o Sonic no Mega Drive, o Sonic 1, né, rodando. Uhum. No Super Nintendo, Donkey Kong Country é um dos meus jogos favoritos, o próprio Super Metroid é um jogo, Adoro. cara,
Aí passou pro Play 1, joguei muita coisa ali. Meus jogos favoritos da vida estão ali também, o próprio Symphony of the Night, que é uma influência grande também para o Márcio, que a gente comentou. É o meu jogo favorito da vida, assim, não é nem meu jogo favorito do Play 1, é um jogo que se eu tivesse um jogo para jogar pela eternidade, não posso jogar mais nada. Só um jogo seria o Symphony of the Night, cara. Fora outras obras, o próprio Metal Gear Solid, que mudou a maneira como a gente enxergava videogame pela questão cinematográfica, um jogo mais cinematográfico, né? E eu passava tarde jogando Tekken, com meus irmãos também adoravam Tekken no Play 1. E aí o tempo foi passando e eu meio que aprendi a gostar dos jogos no geral. Então, se eu fosse falar para você minha lista de favoritos, eu tenho tanta coisa que eu gosto que não dá nem para fazer uma lista, limitar uma lista, assim, sabe? Eu jogo muita coisa. E agora, curioso, assim, só para falar de um jogo recente, que eu comecei a jogar ali nos 16 bits, mas eu jogava uma versão traduzida dele, foi Shin Megami Tensei, que eu jogava na época. E hoje Persona se tornou uma das minhas franquias, apesar de ser um spin-off de Shin Megami Tensei, cara, se tornou uma das minhas franquias favoritas. Foi a razão de eu voltar a jogar RPG, assim, de turno, sabe? Persona Sei. é um jogo fantástico, assim. Esse ano eu sempre ouvi falar muito de Persona, né? E Uhum. esse ano eu joguei pela primeira vez o Persona 3, cara. Saiu um remake dele no começo Sim, do o ano. Persona 3 Reload, né? Uhum. Isso, e aí, tipo, eu recebi a chave da SEGA pra fazer review, e, cara, foi um jogo fantástico. A gente tá até falando de animes no começo, né? Basicamente é a sensação de você estar jogando um anime. Pois é, pois é. E assim, o legal do Persona é que ele tem os elementos de RPG, mas ele também mistura um pouquinho daquele social sim, né? Porque você tem que Sim. interagir, você tem que fazer as atividades com as pessoas e tal. Se você gostou do 3, eu sugeriria você experimentar o 4 e o 5. O 4 tem o For Golden, que é a versão Uhum. melhorada dele, e o 5 tem o Royal, que, cara, são jogos fantásticos também, assim. E de É, gameplay, cara, o que eu gosto do Persona é que não é um jogo de turno, mas é um turno muito dinâmico. As coisas acontecem de sim. uma maneira que não fica maçante, sabe? Então, o que que acontece? Atualmente eu estou estudando inglês, né? Uhum, E eu tô aprendendo, tá? Eu tô avançando e tudo mais. Só que eu ainda não tenho uma certa fluência, né, para entender o uhum, inglês da maneira que eu gostaria, uhum. principalmente para um jogo denso como Persona. Sim, Né? Aí eu tô aguardando para que eu também jogo mais em console hoje em dia, né? Então uhum, eu nem teria como aplicar patch de tradução que a galera do PC faz. uhum. Eu tô aguardando, porque como o Persona 3 teve um remake, e aparentemente foi bem aceito, eu acho que o 4 vai acontecer a mesma coisa, Eu também né? suspeito que o 4 vai acontecer isso sim. E o que você falou é verdade. O Persona 3 foi o primeiro a ter suporte a português oficialmente, né? O Reload Sim, dele. Então, isso foi muito legal. Infelizmente, o 5 e o 4, quando eles lançaram, não tinham esse tipo de suporte. Era só japonês e inglês, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que como o 3, na verdade, como o Persona está trazendo muito resultado e o 3 foi muito bem recebido, eu suspeito que eles vão fazer a mesma coisa para o 4. Só espero que eles acabem fazendo se vão adaptar o 4, que adaptem o 4, o Golden, né, que é a versão mais sim. completa. É que tá até na Steam pra ser vendida, né? Uhum. E o Persona 3 é que eu, assim, tipo, eu só joguei o Reloaded, né? Mas eu ouvi o pessoal falando que existe uma versão um pouco melhor do Persona 3 antes de sair esse, e que eles não adaptaram essa versão, eles adaptaram, parece que a versão mais Exato, básica, né? exatamente, adaptar a versão base dele, né? O Persona 3, ele tem a versão base, aí ele tem o FES, que é uma versão que saiu depois, e além Uhum. disso ele tem uma versão exclusiva do PSP, que é uma coisa que o pessoal pede muito, que você podia escolher uma protagonista feminina, né? Porque nos jogos Uhum. você geralmente tem um protagonista e a história segue sempre com ele. Essa versão que é o P3P, que era o Persona 3 do PSP, não, Persona 3 Portable, ele tinha essa opção, você podia jogar ou com o protagonista da versão base, ou você podia jogar com uma protagonista feminina, né? Isso é uma coisa que eles colocaram, o pessoal gostou, mas não avançou na série, né? A série continuou. Eu até entendo, porque você construir histórias diferentes para um RPG é algo complicado, né? Da Sim, perspectiva do desenvolvedor, você vai ter que fazer duas histórias, né? E sim. RPG é muito denso em conteúdo de roteiro e tal. Então eu entendo que não é algo simples de fazer, né? E aí teve esse ano também o Shin Megami Tensei 5, Uhum. que pô, esse eu gostei, só que eu acho que eu ainda fico com Persona porque eu gostei mais, eu gostei da coisa do social link do Persona.
Exato. É como eu falei, eu comecei jogando Shin Megami Tensei lá atrás, nos anos 90. Uhum. Mas hoje eu gosto muito mais de Persona do que de Shin Megami Tensei, justamente pelo aspecto social. Eu acho muito legal que por trás... E outra coisa, o Shin Megami Tensei é um pouquinho mais denso. Sim. Os Persona são jogos um pouquinho mais leves, sabe? Apesar da temática não ser necessariamente leve, Uhum. por exemplo, o próprio 3 traz temas bem pesados, né? Sim. Mas a abordagem é diferente. O Shin Megami Tensei, eu acho que ele é mais maçante, porque ele pega muito pesado com algumas coisas, sabe? E eu acho que o Sim. personagem ajuda, seu aspecto social, ele ajuda a quebrar um pouco, né? É tipo, você cria uma rotina, a hora você tá ali fazendo as tarefas do Social Link, indo pra escola, tá indo com o pessoal, fazendo outras coisas. Depois tem o momento das batalhas, né? O Shin Megami é mais direto, é mais batalha, batalha e é isso. Uhum. Você falou que era quase impossível dizer todos os jogos que você gosta, né? Eu entendo isso perfeitamente, mas seria impossível pra mim. E agora, jogos que ao longo do tempo tipo, te decepcionaram de alguma maneira, tem alguns assim que você destacaria, assim, putz, essa experiência aqui deixou a desejar? Talvez sequências de jogos que eu tinha expectativa muito alta e não atenderam, eu acho que a gente pode colocar algumas. De cara, Uhum. eu falei, por exemplo, um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo é o Donkey Kong Country. Então, Sim, quando chegou o Donkey Kong 64, no 64 eu tinha expectativas, no Nintendo 64, né? Eu tinha sim. expectativas muito grandes. E, infelizmente, ele não atendeu, porque foi algo Uhum. muito diferente. Eu acho que ele, mecanicamente, como jogo, ele tem alguns problemas, né? Mas é a Sim. questão que eles estavam tentando adaptar para o 3D, né? Então, Uhum. é meio Essa natural que época aconteça foi. isso, mas acabou me desapontando um pouco na época, porque não era o que eu esperava. Né? Porque eu adoro Donkey Kong Country 1, 2 e 3, para mim são jogos fantásticos. E eu digo assim, não só do aspecto como jogador, mas tecnicamente falando, o que aquilo fez para um console de 16 bits na época é Uhum. algo inacreditável, né? Você usar, ter um jogo daquele porte, texturas totalmente pré-renderizadas de 3D e tal, é algo muito tecnicamente impressionante, né? Eu lembro quando eu Então, vi aquilo quando eu era moleque, eu fiquei babando pelos gráficos daquilo, cara. pois né? E assim, mais sequências, meu, o próprio Pitfall, né? O Pitfall ele teve uma sequência lá do Nintendinho, que era supostamente o Super Pitfall, que é horrível, é um jogo horrível, sabe? Que mais assim? Aquele Pitfall do Super Nintendo, ele é legal? Porque eu só joguei ele até hoje. Cara, ele é legal, só que ele é bem diferente, né? Porque ele é um jogo digamos assim, não dá para comparar com o Pitfall original, que era muito mais simples. Mas ele tem um gameplay bacana. Eu só acho que como ele é um jogo de plataforma num sistema que tem muitos jogos muito bons de plataforma, ele acaba ficando um pouquinho esquecido, né? Porque, pô, você pega o Super Nintendo, ou o próprio Mega Drive, você vai pensar em jogos de Uhum. plataforma, a primeira coisa, você vai pensar Sonic e Mario, né? Aí Sim. depois disso, mesmo depois disso, vai pensar o próprio Donkey Kong Country, jogo de plataforma fantástico. Uhum. Fora isso, tem lá o Yoshi Island, que é o Super Mario World 2 lá, né? Você tem pô, jogos do Mickey, você tem o Mickey Mania nos dois, você tem Medical o Quest. Magical Quest, por exemplo, no Super Nintendo, você tem o Castle of Illusion no Mega Drive. Então, o problema do Pitfall dessas plataformas é que justamente você tem jogos que são muito, muito, muito bons e ele acaba perdendo destaque, sabe? Mas não é que ele Ah, seja um entendi. jogo ruim, é que existem jogos desse gênero muito mais significativos para a plataforma, né? Mas ele é um bom jogo, sim. É um bom Eu, jogo. eu literalmente eu só joguei ele de Pitfall na minha vida toda, né? Eu não joguei eu não tive Atari, né? Eu não joguei do Atari. Esse do Nintendinho eu desconheço. E teve um no PS2 que eu também não tive muito acesso a ele. Então, e eu não vejo a galera falar muito desse do Super Nintendo, né? Na verdade, às vezes que eu vi o pessoal falando meio mal dele. E, tipo, eu falei, será que ele é ruim mesmo? Por isso que eu perguntei. Então, é o que eu falei, não é que ele é ruim, mas pensa no que eu acabei Uhum. de falar. Você tem jogos Sim, tão bons, mas tão bons de plataforma, que ele acaba, por comparação, ficando mais fraco, entendeu? faz sentido. Faz sentido. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E quando foi que você começou a fazer alguma coisa relacionada a jogos? Tipo,
mais voltado para o desenvolvimento de jogos? Quando começou a ter esse interesse? Que eu acho que o interesse começa pela paixão dos jogos em si. Mas quando foi que Sim. começou mesmo a fazer alguma coisa? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? Eu sempre gostei muito de jogar, eu sempre gostei muito de estudar sobre a história dos videogames, Uhum. então eu sempre fui uma pessoa que leu muita revista, lia livros sobre videogame, né? Da época que se tinha revista ainda. Hoje em dia o pessoal tem tudo na internet, mas eu sou um pouquinho de uma Sim. geração que não tinha tanto acesso à internet, né? Uhum. E por causa disso, eu acabei me juntando a um podcast de videogames na época, né? Em 2009 para 2010, eu acabei conhecendo o Jurandir Filho do 99 Vidas e eu acabei entrando no 99 Vidas por causa desse meu conhecimento, que é um podcast de videogame, 99 Vidas, né? Eu conheço. E aí eu acabei entrando nesse podcast por causa mais dessa coisa que eu falei, que eu gostava de história e tal, para poder é, adicionar um pouquinho mais de conteúdo, digamos, técnico, né? A equipe era um pouquinho mais leve, gostava muito de experiências e compartilhar experiências nostálgicas, então eu meio que entrei com essa função de entrar com detalhes mais técnicos. E, na verdade, eu entrei no desenvolvimento de jogos por causa dessa experiência, porque o que aconteceu foi o seguinte, nós conversávamos muito sobre jogos no podcast e uma vez surgiu a brincadeira, pô, se tivesse um jogo do 99 Vidas, tal, a gente começou a conversar sobre isso, e aqui o Byte, o Cabral, na época, né, entrou em contato com a gente, falou assim, cara, vocês querem fazer um jogo mesmo? Porque a gente tem algumas ideias legais, total, vamos conversar? E Uhum. aí eu fui o membro do 99 Vidas destacado para poder conversar com a Killbyte sobre isso. Então, minha primeira experiência no lado do desenvolvimento de jogos foi justamente com o jogo do 99 Vidas, que eu cheguei na Killbyte para ajudar, né, trazendo a perspectiva do 99 Vidas sobre o projeto, e já comecei a atuar como game designer, né, porque como eu tinha as ideias e as referências, eu ajudava a Uhum. equipe técnica trazendo essas coisas. O jogo saiu, o pessoal curtiu e tal, e a gente percebeu que do meu lado e do lado da Qbyte tinha uma certa identificação. E eles acabaram me convidando para continuar trabalhando com eles. Então, minha história com o desenvolvimento de jogos meio que aconteceu em Que da função hora. de eu gostar da história dos videogames, de gostar de pesquisar, de estudar sobre videogames, né? Tanto que a minha formação é ciência da computação. Eu trabalhava na área de tecnologia, né? Eu não trabalhava Uhum. com videogames, né? Nunca me visualizei trabalhando com videogames. Então, foi mais uma questão dessa oportunidade e de me identificar muito. E hoje já são. Isso aí foi em 2015, então já faz 9 anos, né, que eu trabalho com a Cubax com desenvolvimento de jogos. Né? 10 anos ano que vem, hein? Exatamente, é. Caramba. Você era programador antes? Como eu falei, eu fiz ciência da computação, então, apesar de Uhum. saber programar, eu nunca trabalhei diretamente como programador, na verdade. Eu Ah, sempre entendi. trabalhei na parte mais quando trabalhava com tecnologia de informação, mais na parte de segurança, na parte de infraestrutura, na parte Uhum. de telecomunicações, né? Eu nunca cheguei a trabalhar diretamente com a parte de programação, apesar de eu programar muito no meu trabalho por outras questões, processo de automação, essas coisas, né? E a própria formação me permite isso. Mas não trabalhei antes daqui baixo, não trabalhei como programador, não. É que até conversando com outros desenvolvedores, né, a gente acaba sempre tocando nesse assunto, né? Uhum. Porque sempre que se fala em desenvolvimento de jogos, as pessoas automaticamente conectam com programação, Uhum. como se fosse a única coisa possível de se trabalhar fazendo um jogo, né? E na verdade não, existem várias outras vertentes, não é Exato, verdade? exato. O desenvolvimento do videogame, o desenvolvimento de jogos, né? Ele acaba envolvendo uma série de talentos diferentes. Não só o programador, é claro que o programador é muito importante, porque ele é a Uhum. peça que vai transformar a visão num jogo efetivamente, né? Mas dentro, digamos assim, desse espectro de profissionais que trabalham no jogo, você tem muitos artistas, por exemplo, tanto de 2D quanto 3D, e dentro de arte você tem tanto o pessoal que efetivamente desenha ou, digamos assim, modela, como são os modeladores ou os artistas, Sim. mas você tem também o pessoal que faz animação. Na parte criativa, você tem
o próprio game designer, que ele vai criar mecânicas, ele não necessariamente precisa programar, mas ele vai criar mecânicas, vai criar o mundo do jogo, ele vai criar as fases. Você tem figuras como o próprio diretor do jogo, que é uma pessoa que ele tem que ter uma visão do processo como um todo, mas ele efetivamente não vai colocar a mão no código em si, sabe? Então, é um tipo de trabalho que ele depende de diversos talentos diferentes. Então, você pode ser um programador, sim, e trabalhar com desenvolvimento de jogos, mas você pode ser um artista e trabalhar com desenvolvimento de jogos. Você pode ser alguém mais criativo e trabalhar na parte criativa. Então, desenvolvimento de jogos tem espaço para diversos talentos. Isso é a beleza do desenvolvimento do jogo, porque o jogo é um resultado. Esqueci até de mencionar uma parte importante, compositores, por exemplo, para a parte de trilha, né? Então, você tem a junção de diversos talentos diferentes que faz do jogo o que ele é, né? Ele é uma soma de todos aqueles talentos que trabalharam nele, né? E é o que faz do videogame um meio tão interessante de trabalhar. Tem um assunto que está muito em voga ultimamente, né, e até de uma maneira polêmica, né, estão falando de uma regulamentação, porque precisa realmente ter uma regulamentação, que é a inteligência artificial. Né? Uhum. Mas nós sabemos que, embora tenha uma regulamentação, é uma tecnologia e ela está aí para ficar. Né? Uhum. E eu queria saber de vocês diretamente como que a inteligência artificial ela pode estar sendo aplicada dentro do desenvolvimento de jogos de uma maneira, obviamente, positiva, sem tirar o trabalho de ninguém. Claro. A gente enxerga a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Ela não existe para substituir pessoas, ela existe para auxiliar as pessoas a atingirem resultados. O estado atual da inteligência artificial, ela não permite, por exemplo, que a inteligência artificial substitua um programador, mas ela pode ajudar um programador a chegar no resultado mais rápido. Então, por exemplo, um programador que precisa desenvolver uma certa ferramenta ou precisa desenvolver um certo recurso para o jogo, ele tem que digitar linha por linha daquele código, pode ser um processo maçante. Então, ele pode usar a inteligência artificial para ajudar no processo braçal, e eu acho que essa é o real benefício de ter uma ferramenta como inteligência artificial, é te tirar o trabalho braçal e te deixar o trabalho criativo, né? Porque as IAs, mesmo as IAs generativas, elas não têm capacidade criativa. O que elas têm é uma base enorme de informação e eles conseguem processar essa informação muito rápido. Mas eles não conseguem efetivamente criar nada. Eles vão fazer junções desse conhecimento que eles têm. Então, eles vão acessar esse conhecimento e fazer montagens para você. Então, essa parte do processo que é braçal, não faz sentido você ter um profissional que pode, vamos supor, programar um recurso para você em 30 minutos, levar 6 horas só porque vai ter preciosismo de digitar linha por linha. Então, para esse tipo de situação, o uso da IA é muito benéfico. Eu vou trabalhar, vamos supor, artistas também, que existe uma grande digamos assim, um grande debate em torno de criações de arte feitas por IA. Não necessariamente você ter um modelo criado por IA, mas um próprio artista usar a IA para oferecer alternativas, e a partir dali o artista trabalha. Então, aqui a gente acredita que a IA é uma ferramenta, e como toda ferramenta, o benefício ou malefício vem de como você utiliza, e esse é o segredo, né? É claro que para alguns usos precisa, sim, de regulamentação. A IA é algo muito novo, como você mencionou, mas é algo que vai ficar. Não adianta a gente imaginar que a IA não vai permanecer, ela vai permanecer. Ela vai transformar, sim, o mercado de trabalho, mas cabe a nós definirmos como usá-la da melhor maneira, como é uma ferramenta, entendeu? Então, é nisso que a gente acredita. Existe oportunidade de melhoria de processos de trabalho através do uso da IA. Como eu falei, ela não está aqui para substituir talentos criativos, ela está aqui para substituir trabalho braçal, né? Para a pessoa não ficar fazendo trabalho maçante, né? Perfeito, e eu acho que esse é o uso adequado para IA em qualquer segmento. Exatamente. E dessa maneira você mantém ali o trabalho humano, porque jogos, arte de maneira geral, né? Elas elas impactam na nossa vida de alguma maneira, porque tem um ser humano ali por trás, colocando de alguma maneira, né, uma emoção naquilo ali. Voltando aqui ao 99 Vidas, quando você foi chamado pela galera da Killbyte lá para
conversarem sobre os jogos e tudo mais, desde o começo a ideia era fazer um beat'em up? Foi logo de cara, porque assim, a gente internamente lá no 99 já tinha ideia do que funcionaria, porque a ideia que a gente tinha tem que ser um jogo que funcione com os 4 membros, e que melhor gênero traduz isso? Ou seria um RPG ou um beat'em up. Né? Então a gente vinha já nessa mentalidade do beat'em up, porque tinha esses, entre aspas, esses requerimentos. Teria que ser um tipo de jogo que funcionasse com 4 personagens, pelo menos, e teria que ser um gênero que conversasse muito com a nossa galera, com a gente. E como a gente cresceu nos anos 80 e nos anos 90, o gênero que mais refletia essa experiência de jogar junto era o beat'em up, né? Então, desde o começo a gente já tinha essa ideia. E a Killbyte também chegou no mesmo ponto. Quando a Killbyte veio conversar conosco, né? A ideia já era construir em cima de um beat'em up, porque também aqui do lado da Killbyte a gente gosta muito desses jogos clássicos, a gente gosta muito de beat'em up. Então foi meio que o casamento perfeito, sabe? Tava a mesma mentalidade, todo mundo no mesmo intuito, e meio que foi, acho que foi muito disso do porquê ter dado tão certo, sabe? Porque os pensamentos estavam alinhados, sabe? Existe alguma possibilidade de alguma continuação em algum momento? Possibilidade sempre existe. A questão é que aqui na Qbyte a gente está sempre buscando também projetos novos. Tanto que depois do 99 Vidas, o projeto seguinte da Qbyte foi o Vassara Collection, que era uma coletânea de jogos e um jogo novo de shoot'em up. Então você viu que a gente saiu do beat'em up e foi para o shoot'em up. Mesmo antes do próprio 99 Vidas, é importante mencionar que o Byte ela já está no mercado de videogames desde 2009, né? Então a Qbyte já está desenvolvendo jogos aí nada há 15 anos, né? Então, assim, nessa história da própria Qbyte, a gente teve jogos dos títulos mais diversos. Nosso primeiro jogo para console, por exemplo, foi o HTR, que é um jogo de corrida de Autorama, né? E antes disso, a gente já teve jogos, por exemplo, de estratégia. Então, a Qbyte sempre gostou muito de se desafiar e buscar evoluir dentro dos jogos que a gente traz, né? Então, a gente sai por exemplo, o HTR, que foi o nosso primeiro jogo de console, para o 99 Vidas. Então, saiu de um jogo de corrida para um beat'em up. Aí a gente foi para um shoot'em up, que foi o Vassara. Depois disso, a gente foi para um jogo de luta mesmo, um fighting game, que foi o Breakers, né? Então, a gente sempre gostou muito de experimentar. Até o ponto que a gente chegou do próprio Mars, que é o nosso maior projeto em termos de proporção, né? Tipo, é um Metroidvania, pô, é um projeto muito mais complexo. Então, assim, a possibilidade sempre existe, a gente conversa muito, mas até a Qbyte voltar por um título para trabalhar, ainda tem outras experiências que a gente quer entregar, entendeu? Eu vejo que vocês são muito versáteis, né? Não é muito de continuações, né? Vocês estão sempre fazendo alguma coisa nova. Uhum. É Eu isso, acho é bem isso. A gente gosta de estar o tempo todo se desafiando, sabe? uma coisa que eu lembro que eu conversei com você lá na BGS do ano passado, que você falou pra mim, eu até comentei aqui recentemente isso, né? É que vocês estão pegando esse 99 vidas e convertendo ele para o Mega Drive, né? Isso, na verdade, na BGS do ano passado, a gente teve até a oportunidade de deixar lá no stand para o pessoal jogar. E aí foi um projeto bem interessante, porque a gente pensou o seguinte: o 99 Vidas ele é um projeto que era a nossa homenagem aos videogames dos 16 bits, né? Aos jogos que a gente jogava quando a gente ia no arcade, jogar Final Fight, por exemplo, jogar Golden Axe, jogar Tartarugas Ninja, e jogava em casa também, Streets of Rage no Mega Drive, jogava o próprio Tartarugas no Super Nintendo, jogava Capitão Comando e tantos outros, né? Então, ele foi a nossa homenagem a essa época. E aí surgiu a ideia de, e se a gente fizesse o seguinte, a gente levasse 99 vidas, mas em vez de ser só uma experiência que remete aos 16 bits, e se a gente transformasse ele numa experiência dos 16 bits? E foi o que aconteceu com esse projeto. A gente teve o prazer de trabalhar com o Mauro Xavier, que é um cara fantástico da cena de desenvolvimento do Mega Drive, é um cara que está envolvido com grandes projetos aí, né? E nesse projeto a gente acabou desenvolvendo, não está completo ainda, claro, né? Porque é um processo bem mais trabalhoso, porque aí é diferente. Uma coisa é você criar um jogo que é 99 vidas com a estética dos 16 bits, só que ele roda em plataformas modernas. Então ele não tem as limitações dos consoles da época. Outra coisa é você levar um jogo que tem essa estética, só que é desenvolvido para plataformas modernas,
para um console dos anos 90. Isso muda completamente. Então, é um trabalho de muito carinho, é um trabalho moroso, ele demora um tempo. Então, por exemplo, o Mega Drive tem limitação de memória de vídeo. Você não vai poder simplesmente pegar os mesmos sprites do jogo da versão do PlayStation e botar lá, sabe? Você tem que fazer toda uma adaptação. E o Mauro fez um trabalho fantástico. A gente conseguiu deixar o jogo lá em versão jogável e, por enquanto, não tem previsão de lançamento para essa versão, mas saiba que é um projeto que a gente tem muito carinho. Vai ter uma versão física dele do Mega Drive, né? A ideia é justamente que ele seja lançado em cartuchos mesmo. Caramba, que da hora. O Mega Drive ele tem uma cena de desenvolvimento recente nele, né? A galera Muito fazendo forte. coisas novas pra ela, forte, né, cara? Forte. Assim, hoje a gente vive um grande momento assim para da onda retrô, né? Você vê que o pessoal tá correndo atrás de consoles antigos. A gente, assim, quem viveu essa época sabe que isso nunca acabou, mas é que isso ganhou mainstream, sabe? Então hoje é muito legal você ficar colecionando videogame antigo, colecionar jogo antigo e tal. E muito disso acabou também impactando as gerações mais novas que tá buscando conteúdo desse. Então, o pessoal que trabalhava antigamente, que a gente chamava de homebrew, né? Que eram versões caseiras de jogos feitos, entre aspas, em casa. Hoje você tem ferramentas que te ajudam. Por exemplo, o próprio Mega Drive, hoje existe um SGDK, que é o Kit de Desenvolvimento para o Mega Drive. Então você consegue ter ferramentas que te ajudam a levar jogos para o Mega Drive, sabe? Então isso ajudou muito a cena criativa. E você tem tantos jogos sendo, digamos assim, jogos que não eram para o Mega Drive, sendo adaptados para o Mega Drive. O próprio Symphony of the Night, o pessoal estava trabalhando numa versão. Eu Pô, vi essa. esses dias eu tive a oportunidade de jogar o Real Bout, é um jogo que eu amo do Fatal Fury, eu adoro Fatal Fury. E adaptar o Real Bout para o Mega Drive, você vê aquilo rodando, é inacreditável, assim, sabe? Justamente porque as ferramentas hoje permitem. E, claro, além disso, jogos novos que chegam, ou seja, IPs novas, propriedades intelectuais novas chegando no Mega Drive, e você vê que a galera abraça muito, né? Antigamente existia, mas não era tão fácil, porque você não tinha essas ferramentas ainda, né? Sim. E como exemplo, o próprio Pier Solar do pessoal da Watermelon foi um RPG que na época chamou muita atenção para o Mega Drive. RPG lindíssimo, né? Chegou depois que foi lançado o Mega Drive, chegou a ter uma versão do Dreamcast, e depois disso foi lançado para os consoles modernos também, né? Então é muito legal. A cena de desenvolvimento do Mega Drive, e vou dizer mais, a cena no Brasil é muito forte, a galera é muito talentosa. Eu falei o próprio Mauro Xavier, mas tem o Hell, por exemplo, o Hell Gamer, que é um cara fantástico, que é ele que está trabalhando nesse projeto do Real Bout, assim, cara, é um pessoal muito talentoso, e eles estão atendendo essa demanda que a gente tem hoje, tanto de jogos, como eu falei, jogos antigos sendo adaptados para o Mega Drive, quanto jogos novos chegando para essas plataformas. E não só o Mega Drive, né? Que o Mega Drive eu acho que talvez seja mais prolífero, assim. Mas você tem muitos jogos de Game Boy, tem jogos novos chegando no próprio Super Nintendo, Nintendinho, né? Adaptar coisa pro Dreamcast também, né? Também. Ah, você comentou esse Real Bolt aí, né? Uhum. Do Mega Drive. Eu tava acompanhando recentemente, parece que ele foi cancelado, né? Foi cancelado. A versão de Mega. Esse porte do Mega Drive que a galera que tava fazendo, parece que ela. Parece que eles abortaram o projeto. Sério? É, o. Assim, deu uma treta, porque foi o seguinte: uma loja. Eles distribuíram uma ROM desse jogo que ela não estava finalizada ainda, né? A Uhum. galera pôde testar, provavelmente você testou essa mesma versão. Uma loja, sem a permissão dos caras que estavam desenvolvendo, pegou essa ROM, criou o cartucho e saiu vendendo. Hum. E estava anunciando também a venda da versão completa já dessa. E isso, tipo, sem a permissão dos caras que estavam desenvolvendo. Eles foram lá pedir pro cara tirar esse produto da loja e tudo mais, que isso aí era um projeto feito para fãs, né? Não tinha fins lucrativos, não era feito para ser comercializado. O cara não aceitou, bloqueou eles, alguma coisa assim, então eles acharam melhor cancelar. Putz, cara, essa eu não estava sabendo, infelizmente, cara, que triste. Então, deu uma polêmica esses dias por causa disso. Assim, eu sei que é um assunto meio chato, mas, tipo, que eu lembrei aqui agora disso, né? E, infelizmente, aconteceu por isso daí, cara. Mas, enfim.
Agora o 99 Vidas sendo adaptado para o Mega Drive, eu imagino, tipo, o tamanho da adaptação que deve ser feita para ele, né? Como você me falou, por conta das limitações. E também, né, cara, eu acho que você tem que adaptar um jogo que deve ter a versão completa dele, sabe-se lá quantos megas, para um cartucho de 4, 5 megas. O 99 vezes é um jogo nem de megas, já é de gigas já, né? Se você pensar em É, armazenamento, é um jogo de giga, e sim, é um desafio muito grande, você tem que fazer ele caber num cartuchinho lá de 4 megabytes, né? Que, assim, nossa, é um trabalho, por isso que eu falei, o trabalho não é um trabalho fácil. O pessoal, o jogo já parece 16 bits, só bota lá, não é bem assim que funciona, não. né? Até porque, de novo, como eu falei, consoles antigos têm limitação de áudio, tem limitação de vídeo, que são coisas que os consoles modernos não têm. Então, mesmo, por exemplo, a música do que você vê na versão do Mega Drive não é a mesma música que tem na versão dos consoles Uhum. modernos. Ela teve que ser reescrita para poder rodar no Mega Drive, entendeu? Então, é um trabalho bem, assim, vamos dizer assim, artesanal, um trabalho bem cuidadoso que o pessoal tem que fazer. Para citar o que o Mauro fez, por exemplo, no caso do próprio 99 Vidas, ele teve que pegar as animações do jogo original, reduzir ao máximo que ele conseguia, sem perder, claro, a funcionalidade dentro do jogo. A gente teve que reduzir textura, né? Tem um monte de coisa que a gente teve que fazer. Por exemplo, cenário. No cenário, nas versões dos consoles modernos, você pode trabalhar um monte de elemento, um monte de animação. E aí, Uhum. por causa de limitações da memória de vídeo do Mega Drive, isso já não pode ser replicado. Então, o jogo não vai ser uma réplica um por um do que tem lá, mas a essência do jogo está lá. Né? Isso que é importante. Justamente porque essas concessões têm que existir para o conteúdo rodar lá, né? É um cenário muito parecido, só que em menor escala do que acontecia naquela época quando um jogo de arcade, fliperama, era portado para os consoles. Exato. Ou mesmo dentro dos próprios consoles, você tinha jogos nos 8 bits e nos 16 bits. As versões 16 bits eram Uhum. jogos mais bonitos, mais completos, e os de 8 bits eram versões mais simples, né? É isso, você tem que fazer concessões muito por causa da limitação do hardware. Né? Mortal Kombat que o diga. Aquelas Pô, mas você versões de sabe 8. que Mortal Kombat é um caso muito emblemático, porque assim, é claro que a versão dos 16 bits é muito melhor, mas Sim. a versão do Master System, especialmente, eu acho que pro que ela entregava, ela era muito competente, cara. De verdade, assim, ela era bem limitada, claro, comparada com os 16 bits, principalmente com o arcade, óbvio, né? Mas eu acho que para o que ela estava se propondo ali, eu acho que foi uma versão bem Uhum. competente, cara, sabe? E sem querer desmerecer também, porque muita gente talvez tenha conhecido Mortal Kombat por ali. Então, eu acho que o trabalho foi feito de maneira Exato, exemplar nesse sentido aí, cara. exato. Eu acho que tem jogos bem piores, por exemplo, a Tectoy fez um port do Street Fighter 2 que, pô, parabéns. Visualmente ele é até bonitinho, considerando que é o jogo de Master System. Mas o gameplay é sofrível, cara. O Mortal Kombat pode não parecer com os jogos de arcade, mas o gameplay dele era ok até, sabe? Eu vi esses dias o Streets of Rage de Mega Drive. Mega Drive não, de Master Do System. Master System, né? Sofrido também. Aquele era sofrido. Até falando em questão de jogos clássicos, né? A Killbyte ela tem uma participação bem significativa e até uma responsabilidade gigantesca, né? Em cuidar de alguns clássicos. Esse ano saiu a coletânea Top Race Collection, né, que para quem não sabe, Top Racer é o que a gente conhece aqui no Brasil como Top Gear, né? E vocês foram responsáveis por lançar essa coletânea. Pois é, nós tivemos o privilégio, a honra, né, de poder trabalhar com uma franquia que fez parte de muita gente aqui no Brasil. E justamente por entender isso, a gente fez questão de fazer ela com o maior carinho. E como você falou, a Killbyte ela tem uma linha, além dos nossos jogos que a gente desenvolve internamente, a gente tem uma linha que a gente trabalha esses jogos clássicos, né, através de parcerias. Então, a gente já trouxe, por exemplo, para os consoles modernos, jogos como o The Immortal do Mega Drive, sabe? Uhum. Outros jogos. E aí, quando a gente teve a oportunidade de trazer o Top Racer, no caso Top Gear, né? E até para explicar essa questão do porquê Top Racer e não Top Gear. Infelizmente, na própria época, já existia essa dualidade do nome. A versão japonesa era o Top Racer, Uhum. em território americano era o Top Gear. E o que aconteceu? A franquia não foi utilizada durante muito tempo.
E aí surgiu o programa britânico de automobilismo, que é o Top Gear. E hoje, esse programa detém o uso do nome. Então a gente não poderia lançar coletânea com esse nome. Então o que a gente fez? A gente acabou resgatando o título original do japonês, que era o Top Racer, e acabou lançando. Mas são os mesmos jogos que as pessoas conhecem como Top Gear, só que com o nome original japonês, né? Então para a gente foi um baita de um privilégio poder trabalhar com esse jogo, que a gente sabe significar tanto para tantas pessoas, né? Além disso, a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com o pessoal do próprio Horizon Chase e uma homenagem que a gente fez a outros jogos dos 16 bits também, através do modo exclusivo, que tem lá o jogo exclusivo dessa coletânea, que é o Crossroads, que ele traz carrinhos clássicos de outros jogos da época para dentro do mundo do Top Racer, né? E isso foi muito legal, cara. Foi uma experiência fantástica, porque, assim, fantástica e, ao mesmo tempo, desafiadora, até para citar, porque muita gente fala assim, poxa, vocês têm acesso a código-fonte? Não. Infelizmente, a indústria dos videogames ela é muito ruim em preservar a sua história. Então, muitos desses jogos que a gente consegue jogar hoje em dia, se não fosse através da preservação do próprio usuário, não seria possível reconstruir essas experiências, cara. A gente não tem acesso a jogos muito, eu diria assim, cerca de 90% dos jogos de videogame, assim, dos anos 80 e 90, não tem mais o código-fonte, porque o pessoal não se preocupava com isso, né? E foi o caso do próprio Top Racer. Tudo que a gente teve que fazer, a gente teve que fazer uma modificação direta nos jogos, a gente não tinha o código-fonte para fazer, né? Então foi um trabalho muito grande em cima de modificações em cima do próprio jogo e não poder reconstruir o jogo através do código. Mas foi um desafio que a gente encarou de muito bom grado, assim, e a gente ficou muito feliz com o resultado e de ver a galera jogando. Acho que esse é o momento mais especial dos jogos de videogame, é quando você termina o seu trabalho e você pode colocar o jogo na mão das pessoas, elas podem começar a curtir a experiência. Foi quanto tempo, em média, trabalhando no Top Racer? De produção ativa, porque assim, videogame tem muito de pré-produção, né? Uhum. O próprio caso que eu falei do Mars, é curioso que muita gente acaba traçando um paralelo do Mars com o Metroid Dread, né? Que foi o jogo. Sim. Só que, na verdade, o Mars está em produção desde 2017. A gente tem vídeos do Mars já nessa versão atual de 2019. Então, assim, o videogame ele nunca começa na hora que ele lança. As pessoas têm essa impressão errada. O próprio Mars ficou em desenvolvimento durante 5 anos. O Top Racer, tempo de produção ativa, acho que foi 1 ano. E de pré-produção, acho que foram mais 4 a 6 meses, sabe? Então, ele sempre começa antes. O jogo nunca começa. Apesar assim, tá lançando aqui, começou o projeto esse ano. Dificilmente é desse jeito quando se trata de videogames. Na BGS, por sinal, ele já estava ali funcional. Claro que não completo, mas Isso, a galera já estava exatamente. jogando ali. Exatamente. A gente teve uma demo ali na BGS, né? Até antes mesmo, a gente estava com uma demo do Top Racer, não só na BGS, mas teve o evento a Retrocon, a gente estava lá também, né? Então, ali você vê que o jogo já tinha seu formato jogável, claro que não era a versão final, mas sim, para você ver que começa muito antes, né? Sim. Vocês estavam na Retrocon deste ano ou foi da do ano passado? Não, foi no ano passado. Isso foi no ano passado. Tá. Infelizmente, desse ano a gente não conseguiu participar. No ano passado eu não fui, eu fui nesse ano. Eu estranhei assim porque eu falei, pô, eu não vi os caras lá, como é que eu não consigo, como é que eu passei direto por ele? Mas depois eu pensei, beleza. Cara, o Top Racer, eu não sei se eu perdi o time dele pra talvez pedir keys pra fazer review, essas coisas. Eu vou ver depois se ainda é possível. Mas, tipo, eu acho que já passou o time, né? Não, cara, assim, nunca existe time para videogame. O momento que você descobrir é aquele time. Videogame é isso. Enquanto ele estiver disponível, as pessoas jogarem. Tem sempre alguém jogando um jogo pela primeira vez no mundo, sabe? Pode ser um jogo do ano passado, pode ser um jogo de 30 anos atrás. Sempre vai ter alguém jogando pela primeira vez. Então, eu não acho que jogo tem timing. É claro que para o desenvolvedor, para o lançamento, o momento crítico é aquela, digamos assim, é o mês inicial, né? Sim. É onde você consegue a atenção das pessoas no máximo, no seu ápice, né? Mas eu não diria que tem tempo para videogame. Pelo contrário, eu acho que o videogame é um meio que, eu não vou dizer atemporal, porque o tempo consegue acabar com tudo, mas eu diria que digamos assim, é um entretenimento que você consegue apreciar a qualquer momento, sabe? Sim, eu vou ver com o pessoal que o Byte lá no Instagram, né?
Porque Uhum, foi por eles, né, que eu primeiro cheguei até você aqui na entrevista também, né, que a gente tá tendo uhum. agora, e também com eles que eu tive acesso ao Mars, né, e Legal. que é o próximo jogo que a gente vai falar aqui, foi um jogo que eu zerei recentemente. Uhum, É, como eu citei no começo da entrevista, eu fiz uma review para ele lá no portal Leia Já. Quem tiver uhum. interesse, procura, acessem lá Leia Já e procure por Mars 2120, que vocês vão provavelmente dar de cara com minha review lá. E lá vocês têm as minhas impressões gerais do jogo, né? No geral, foi um jogo, um Metroidvania que eu gostei bastante de jogar, né? E eu fiquei bem impressionado graficamente com ele, né? Porque nós estamos numa cena de jogos independentes, né? Em que muitas vezes tem, e eu adoro, né, os gráficos em sprites, eu acho legal, mas eu realmente fiquei impressionado com a estética meio que cinematográfica do Mars. Porque tem uns momentos, apesar de ser um jogo 2D, que você vê a câmera numa outra perspectiva. E eu queria saber um pouco mais como foi esse desenvolvimento do jogo. Claro, isso foi uma coisa que a gente buscou sempre no Mars, assim, desde o começo, né? Porque, assim, é o que você falou, geralmente o pessoal associa jogo indie a uma estética mais 16-bit, ou mais sprites, né? Mais Uhum, pixel art. E a gente falou assim, poxa, a gente queria trazer uma experiência de Metroidvania diferenciada, vamos falar de ficção científica, e se em vez de a gente ir com esse visual mais, digamos, 16 bits, a gente trouxesse um visual não realista, mas moderno. A gente queria um visual moderno, não realista, moderno. uhum, E por que não aproveitar que a gente vai construir o jogo em 3D e não usar isso também para uma experiência mais, como você citou, cinematográfica? Então a gente queria o jogo, ele acontece num plano de jogo 2D na maioria do tempo, só que ele é todo construído em 3D, aquele mundo existe em 3D, né? uhum. Então, por que não usar isso em benefício do jogo? Foi quando a gente pensou, pô, vamos fazer isso. Então, durante o gameplay, você tem transições de câmera, você tem cutscenes, você tem cenas de introdução dos bosses, você tem cenas dos acontecimentos. Então, a gente fez questão de usar a tecnologia da Unreal a nosso favor, né? Que foi, inclusive, um ponto muito importante que a gente queria fazer. Olha, o 99 Bits foi feito em Unity, o próprio Breakers foi feito em Unity, o Vassara foi feito em Unity. Pô, vamos tentar trabalhar alguma coisa diferente com a Unreal. E vamos fazer uso da tecnologia que ela permite. E foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar esse visual mais moderno. Pô, vamos contar uma história de sci-fi, vamos trazer esses visuais modernos, para mostrar também que indie pode ser diversificado. E não estou dizendo, e de novo, concordo com você, eu amo jogos indies com pixel art, Uhum. amo. Mas a gente queria mostrar que pode ser diversificado também. Eles não precisam ser só de um jeito. O jogo indie pode ser da maneira que ele quiser, né? Ele me lembra um pouco a estética de um jogo que eu adorava jogar no PS1, embora eu nunca tinha zerado. Hum. E eu também não lembro o nome desse jogo, cara. Você Sabe lembra aqueles jogos? como era o jogo? Cara, era um jogo futurista, né? Uhum. E ele tinha essa visão side-scrolling, embora Uhum. tivesse gráficos 2D, né? E os personagens tinham armas que atiravam lasers e tudo mais, né? E isso é o máximo que eu consigo te descrever do jogo. Eu realmente eu queria lembrar o nome desse jogo, porque isso foi uma coisa que eu lembro quando eu ouvi esse jogo a primeira vez lá na BGS, naquela conversa que nós tivemos ali rapidamente, ele Uhum. me remeteu a esse game que eu jogava no PS1. Não era um Metroidvania, não era nada do tipo. Nessa época nem. Acho que só Symphony of the Night e Metroid fazia isso. Uhum. Era um jogo side-scroll de passar de fase mesmo, e era difícil pra caramba. Eu nunca ia muito longe dele, né? Lembrava até um pouco Contra, pra você ter uma Um dos ideia. jogos, assim, que mais ou menos que me lembro do que você está falando, tinha um jogo do Play 1 que chamava Wild Nine, que tinha um visual mais de sci-fi e tal. Talvez dá uma procuradinha depois para ver se não é esse. Chamava Wild Nine, o número 9 mesmo. Wild, né? A descrição que você está passando, ela encaixa vários jogos, mas talvez o que deva ser o que você está pensando é esse Wild Nine. Depois você dá uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada depois, porque realmente lembrou essa estética. E me chamou muita atenção, e também o fato de ser Metroidvania, eu gosto de Metroidvania, né? Embora, tipo, eu sei que é um gênero que tem muitos jogos indies atualmente no mercado, né? Então, justamente por essa vasta, como é que eu posso dizer? Não é concorrência, mas essa vasta oferta de jogos Metroidvanias que você tem no mercado, como que é trabalhar um diferencial
para que seu jogo não seja apenas só mais um Metroidvania, mas seja um jogo diferenciado para quem gosta do gênero? Esse é o grande desafio, né? Como você citou, hoje em dia você tem muitos jogos do gênero, né? O Metroidvania é um jogo meio que queridinho de jogador. Quem curte vai atrás de novas experiências, né? Sim. E o desafio é justamente como você faz para se destacar nesse meio. E o que a gente buscou, no caso do Mars, foi contar uma história, de novo, com uma vertente mais de ficção científica, porque muitos dos Metroidvanias que você vê na cena indie, eles puxam um pouquinho mais para um lado de fantasia, né? Então, a gente, primeira coisa, a gente quer contar uma história mais focada em ficção científica. A gente quer contar uma história diferente. A estética, como você falou, foi uma das coisas que a gente também trabalhou como diferencial. O gameplay, Sim. a gente queria criar uma mistura de combate corpo a corpo com combate à distância, né? Então você tem tanto combates com armas quanto combate corpo a corpo, né? E essa experiência mais cinematográfica. Essa experiência mais cinematográfica foi uma coisa que a gente quis colocar desde o começo, justamente como eu mencionei antes, para aproveitar o que a tecnologia permitia para a gente. E é o tipo de coisa que você não vê tão comumente nos Metroidvanias, né? E além disso, vem as influências de outros jogos. O sistema de elementos do próprio Mars, ele veio de inspirações de coisas que não são Metroidvanias. Esse sistema dos elementos, né, que dentro do jogo você consegue pegar habilidade de gelo, de fogo, E a eletricidade. que você usa em combate e fora de combate para resolver puzzles, essas coisas. Isso vem de um jogo que chama Infamous, do PlayStation. Não sei se você já jogou o Infamous tem no Play 3, Sim. né? E tem o Infamous Second Son do Play 4. E Joguei. esse é um jogo que inspirou a gente nessa questão de usar o poder dos elementos, sabe? Olha, tem poder para resolver puzzle, tem isso. Então, a inspiração disso vem daí. Então, muito do que a gente buscou para fazer o Mars diferente foi de gêneros diferentes, né? O sistema de combo do Mars é o sistema de luta, então ele é um sistema que tem input complexo, pode dar um Hadouken, por exemplo, que vai responder. Então a gente tentou colocar o máximo de, digamos assim, de influências de gêneros diferentes para tentar construir uma experiência diferenciada para o Mars, sabe? Pra você ver, na hora eu pensei em Mega Man. O Mega Man também, né? Aqui o Mega Man é mais, assim, apesar de você poder resolver alguns puzzles dentro do cenário, o Mega Man é meio que roubou a habilidade do boss. E o próprio Sim. Mega Man, o próprio Mega Man é uma inspiração pro Infamous que eu tô mencionando, né? Então, assim, de uma maneira, sim, o Mega Man é também uma influência pro próprio Mars. Uma coisa que eu até citei no meu review, né? Que basicamente todas as habilidades que a gente vai coletar no jogo, elas são direcionadas à arma da personagem, né? E, por exemplo, coisas como pulo duplo, a gente já começa com pulo duplo. Isso aí foi uma coisa que logo no começo eu meio que estranhei. Eu falei, caramba, já estamos com pulo duplo aqui logo no começo do jogo. Pois é, isso aí, sabe quem influenciou a gente nisso? Foi o Dead Cells, cara. Dead Eu, Cells. eu amo Dead Cells. Dead Cells é um jogo fantástico, assim. Que ele não é um Metroidvania no sentido literal, porque ele é um jogo rogue. Mas É. eu vou chamar dele de um Roguevania, porque ele tem elementos de Metroidvania ali dentro, só que ele é um jogo roguelike, né? Uhum. E a gente estava assistindo uma palestra, a gente teve a oportunidade de assistir a palestra dos desenvolvedores, e eles comentaram assim: nunca esconda do jogador algo que ele já sabe que ele vai ter e que você vai fazer só a experiência ser mais tardia, entendeu? E por isso que eles escolheram que o Dead Cells tivesse pulo duplo já de cara. Eu falei assim, pô, verdade, cara. Todo mundo já espera que em algum momento vai ter pulo duplo, então por que esconder isso? Por que não fazer disso parte da experiência? Tanto que aí o que a gente faz é a gente dá outras habilidades que vão meio que ser úteis em momentos diferentes para você. Então, porque o pulo duplo, na verdade, do lado do design, ele só existe para impedir você de alcançar uma área que é muito alta ou Sim. muito longe. Né? É isso. Tanto que. É único e exclusivamente para isso. Quando você pensa um jogo do começo já com pulo duplo, você começa a pensar em outras habilidades, que é o caso que acontece no Mars, de você ter as habilidades elétricas que te fazem ganhar altura, por exemplo, depois de um pulo duplo já. Você ganha um outro impulso, né? Ou mesmo a habilidade de teleporte. Então, a gente começou o jogo já pensando, não, pulo duplo é garantido desde cara. Tanto que a nossa primeira habilidade não vai ser o pulo duplo, vai ser o equivalente ao wall jump, né? Que é o Sim. do jogo do Ricochete. Então,
É mais nisso, a gente queria que o jogador já. Tá, eu sei que eu vou ter isso aqui em algum momento, então toma, já pega de cara, já acessa o que você quer acessar, que os bloqueios vão ser outros, aqui vai ser diferente, né? Você me lembrou uma sensação que eu tive jogando o Metroid Dread, né? Você chegou a jogar ele? Joguei. Pô. Sou fãzaço, adoro Metroid, cara. Eu adoro também, eu gostei do Dread. Só que teve uma Muito. coisa que eu estranhei, cara, a demora pra pegar a Morphin Ball. Que é que nem você falou, tipo, são coisas que o jogador sabe que vai ter Já desde o sabe. início. Mas Todo nossa, Metroid tem Morph Ball, cara. Por que demorar tanto, né? Assim, nossa, demorou pra caramba pra pegar no Dread, cara. Você dá um baita do rolê, você pega outras coisas e só lá na frente que você pega a Morphin Ball. aham. Então, é um ponto de vista interessante, né? Eu já até vi outras pessoas falando que no Metroidvania, a primeira habilidade, assim, que um bom level design teria que colocar para as pessoas pegar é o pulo duplo. Aham. Não, e como eu falei, é porque isso ajuda no game design, sabe por quê? Logo de cara você pode botar um obstáculo intransponível porque é uma parede muito alta. E aí você vai fazer a pessoa voltar lá depois, né? Mas como Sim. eu falei aqui, no nosso caso a gente foi mais na mentalidade do pessoal do Dead Cells lá, porque a gente acredita que, pô, nesse caso faz sentido que a gente tem outras habilidades para cumprir esse papel, entendeu? As habilidades elétricas, por exemplo, quando você ganha lá o dash elétrico, que é para cima, vai te fazer ganhar Uhum. altura. Então a gente consegue usar esses bloqueios sem limitar ao pulo duplo, entendeu? Sim. É interessante, cara. Ficou legal o sistema de mapa do jogo. Eu me perdi algumas vezes, em alguns momentos, eu confesso. Teve alguns momentos ali que eu fiquei rodando ali até eu conseguir encontrar onde eu deveria ir. Uhum. Mas tipo, deu pra zerar de boas o jogo. Como vocês mesmos falaram, né? Vocês não são muito de fazer continuação, mas até eu acho que para outros Metroidvanias que vocês forem fazer, né? Eu só pediria. Se eu fosse. A única coisa assim que eu realmente critiquei, eu acho que Uhum. que pediria uma atenção maior, é na questão das lutas de chefes. Sim, Eu sim, acho que eu achei que em alguns momentos elas ficaram muito esticadas, assim, muito mais demoradas do que o que elas deveriam ser. sim, sim. Não, esse é o tipo de feedback que a gente recebeu. E vou até falar aqui para você e para a galera do Spidercast para ficar tranquilo, porque a gente está trabalhando nisso, inclusive, em correções para isso. Boa, legal. É porque, assim, eu vou até explicar o porquê que isso acontece. Dentro do Mars, a gente não tem uma única maneira de você matar um boss, tem múltiplas maneiras. Né? Sim. E aí sim, isso é muito Mega Man. Se você descobrir a fraqueza do boss, você consegue matar o boss muito mais rápido. Uhum. E o que a gente percebeu é que talvez essas maneiras mais rápidas não sejam tão aparentes para todo mundo. Então as pessoas É. acabam pegando o caminho mais longo. Né? Eu até sei, por exemplo, as batalhas que você pode estar mencionando. A batalha do chefe de magma, por exemplo, é uma. Sim. Né? A batalha Essa- do gigante verde lá é outra. Né? é, A, essas batalhas, assim, até, tipo, dando aí um pequeno spoiler pra quem não jogou, mas, tipo, qualquer uhum, coisa, pulei o tempo aí. Mas, por exemplo, a última batalha, o último chefe que ele vai roubando as suas habilidades, né? aham. É uma luta bem demorada. É que essa aí, na verdade, como é o último boss, a gente queria dar um senso de que, olha, cara, você vai ter que lutar por isso. Uhum. Esse foi o mais proposital. Mas aí, sabe o que influencia muito também o tempo que você vai demorar pro boss? As habilidades que você pega. Como é um Metroidvania, eu vou dar um exemplo para você desse chefe de Magma, que é o Magma Draconis, né? Se você chega nele com as habilidades de gelo, ele fica muito mais fácil. Só que você tem caminhos diferentes para seguir. Então pode ser que você enfrente um outro boss antes dele, ou que você vá Sim. direto para ele. E aí, se você Uhum. chegar nele só com a shotgun de gelo, por exemplo, e as habilidades elétricas, você vai ter muito mais trabalho. Então, o que a gente está trabalhando agora é em um balanceamento que favoreça que as pessoas que entenderam ou que aprenderam a mecânica consigam continuar vencendo o boss e aproveitando Uhum. disso, mas que também não puna as pessoas que não descobriram, entendeu? Mas é algo que a gente já está trabalhando. A gente ouviu o feedback da comunidade e é algo que nós estamos trabalhando sim. Pô, legal. Já dá um equilíbrio aí pra todos os lados.
E uma outra coisa que eu achei muito bacana no jogo foi uma sala especial lá que faz basicamente referência a todos os trabalhos da Killbyte. Ah, sim, você está falando lá, o Living Quarters lá, né? Sim. É. Olha assim, no fundo, cara, tanto de coisa de jogos lá, é meio que um histórico de vocês, né? Isso, é que a gente brincou que ali é o distrito comercial e o distrito residencial, onde as pessoas moravam e viviam a vida ali. Porque você vai Uhum. para uma colônia, as pessoas precisam viver também fora o trabalho, né? Então ali era o espaço que servia disso, e é brincadeira que você tem vários outdoors, tem várias lojinhas que são referência assim a outros jogos da história da Killbyte. É meio que a nossa homenagem interna ali. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Eu quero, primeiramente, aqui agradecer você por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E eu vou deixar agora o microfone aberto para que você possa fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar o trabalho de vocês. O microfone é seu. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, é um prazer enorme poder conversar aqui, foi um prazer sim, pode ter certeza, foi muito boa a conversa. Agradecer aos ouvintes que estiveram conosco até esse momento aqui, e agradecer também as pessoas que curtem o nosso trabalho, né? Porque não adianta a gente fazer videogame porque a gente quer. No final das contas, a gente está fazendo videogame é meio que um filho, no sentido que o filho você cria e uma hora você precisa preparar ele para o mundo. E o videogame é muito isso, o jogo de videogame é isso, né? A gente trabalha com muito carinho, com muito amor, mas quem decide se vai gostar ou não é o jogador, é a jogadora que está em casa, né? Então, assim, eu espero que dentre os muitos jogos que a Killbyte tem, vocês possam encontrar alguma coisa que vocês gostem, porque saibam que a gente faz tudo com muito carinho. E se quiser saber mais da Killbyte, tem o nosso site, que é o killbyteinteractive.com. Tem as nossas redes sociais, né? A Killbyte Games ou Killbyte Interactive, temos lá no Instagram, temos no TikTok, né? Temos no X, mas a gente não sabe. Vai estar lá, né? Vocês foram pra alguma, tipo Threads ou Blue Sky? Na verdade, não, porque a gente acabou optando digamos assim, a nossa técnica foi, vamos focar nos que a gente tem, porque não adianta a gente tentar ir para lá, porque lá não vai ter ninguém, digamos assim, do nosso público não vai estar lá. Então é melhor a gente focar onde o nosso público está, no Instagram, no TikTok, as outras redes que a gente tem para crescer essas, do que pegar uma rede do zero e tentar crescer, porque o esforço vai ser muito maior, entendeu? Então a gente teria que crescer um público, criar um público ali, sendo que a gente poderia dedicar o tempo e fortalecer o nosso público que já está em outras plataformas, entendeu? Então a gente meio que decidiu, a nossa estratégia foi essa, né? Entendi. Então, perfeito. E, claro, os nossos jogos estão em todas as plataformas aí, no eShop, na PlayStation Store, no caso na Xbox, na Microsoft Store, na própria Steam. E, mais uma vez, espero que vocês possam dar uma oportunidade para os nossos jogos, e não só para os nossos jogos, para os desenvolvedores brasileiros, e não porque a gente é brasileiro, mas sim porque a gente faz conteúdo de qualidade. Desenvolvedores brasileiros têm talento enorme, muito talento, tem muita coisa boa saindo daqui, tenho certeza que vai ter muito mais. E daqui o vocês podem ter certeza que a gente vai continuar fazendo muita coisa com muito carinho para todos vocês. É isso aí. E galera, eu quero reforçar aqui mais uma vez que saiu, provavelmente vocês viram uma leva de episódios onde no final eu divulgo meu Twitter. E não, eu não tô usando VPN, eu não tô usando métodos ilícitos para entrar no Twitter. É que esses episódios foram gravados antes da decisão de derrubar o Twitter. Eu não tinha como adivinhar que isso ia acontecer, tá? Eu tô no Instagram, continuo lá como Carvalho_Alf, me sigam lá, eu sempre posto coisas do podcast lá. E também agora eu tô no Blue Sky. Né? O Blue Sky é uma rede que tem uma vibe muito Twitter das antigas, eu tô gostando bastante de lá. E lá a arroba é um pouco diferente porque eles não aceitam underline, então é só Carvalho Alf, tudo junto. Beleza? Me sigam lá, é onde vocês podem conversar comigo, acompanhar coisas do podcast, sugerir convidados. Se tiver ao meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim.
mas não posso garantir nada. Eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.